Pô, galera, desculpa a demora, eu caí no sono. Demora não, 1 minuto. 2. É. Mas, claro, desculpa, né? A gente tem que ter compromisso. Infelizmente aconteceu esse imprevisto. Mas vamos começar. Hoje a gente conversa com Mariana Costa, ponta da seleção brasileira, campeã do mundo em 2013. Vamos aqui mandar para ela. Ela tá até me mandou uma mensagem aqui, diz que tá aguardando. Pronto, vamos esperar ela entrar aqui. Esperar ela entrar agora. Mandei a live para ela já. Vamos dizendo aí, o som tá bom? Todo dia é um problema com esse meu... Ah, ela entrou. Vou chamar aqui. Ó, o Corpão 50 entrou. Corpão, a gente quer fazer uma live contigo. Pode se aceitar. Olá, Mariana, tudo bem? Olá, tudo bem? Tranquilo. Antes que... Enquanto outras pessoas aí, antes que a gente inicie Sim. com as perguntas, se apresente aos que não me conhecem. Antes de mais nada, a Handball 3.0 agradece a sua participação aqui hoje. É um prazer imenso. Obrigado. Acredito que é um prazer também, sempre é um prazer, na verdade, falar da modalidade, né? Falar do handebol. Falar de mim é fácil, né? Porque gosto bastante. Então, sou Mariana Costa, tenho 27 anos, sou atleta. Atualmente atuo na Romênia, mas também sou ponta direita da seleção brasileira. Estou na Europa há um tempinho já, tenho estado na seleção também há um tempinho aí, tive muitas coisas boas conquistadas, faço parte do grupo campeão mundial de 2013 na Sérvia, sou natural de Piracicaba, São Paulo, joguei no Brasil a minha vida toda aqui, né, em Piracicaba, e daqui me transferi para o handebol europeu. E como foi o seu início em Piracicaba, né? Eu comecei, na verdade, eu jogava futebol, né, antes, e sempre fui apaixonada por futebol, e depois que acabei mudando para Piracicaba, comecei a sentir necessidade também, fazia outros esportes já no colégio, mas eu me senti um pouco atraída pelo handebol, por ser um esporte muito rápido, por ser essa transição de ataque e defesa, de você estar com a bola na mão o tempo todo. Então me chamou muita atenção e foi uma coisa que foi começou na escola mesmo, comecei a demonstrar uma grande aptidão e os meus professores de educação física me ajudaram muito, falaram que eu podia me desenvolver dentro da modalidade e acabei começando aí no colégio, jogos escolares, jogos regionais, comecei a me destacar, entrei na cidade, pela cidade, para disputar as competições pela cidade, então comecei a disputar regionais e abertos por Piracicaba. Acabei gostando da brincadeira, né, desde o começo, acabei me desenvolvendo, então acabou dando Tô certo, sentindo. acabei sentindo uma grande felicidade de fazer isso, então comecei a partir daí. Eu comecei a jogar handebol, eu tinha 10 anos, aos 10 anos de idade, e depois disso eu continuei por Piracicaba. Queria isso como profissão mesmo, era um sonho que eu tinha de viver através do esporte, então eu tinha esse objetivo muito claro, queria fazer isso de qualquer forma, e acabou acontecendo, as coisas foram acontecendo, eu fui me desenvolvendo, os meus pais me ajudaram muito, os meus pais sempre me deram muito suporte para que eu continuasse treinando, para que eu continuasse me desenvolvendo, e a cidade de Piracicaba também tinha um projeto aqui, que era um projeto de desporto de base, então era um projeto Legal. voltado para a base, e aí para desenvolver realmente talentos para a cidade. E foi a partir desse projeto que eu entrei numa equipe de handebol profissional mesmo. E acabei que era o Clube Piracicabano de Handebol na época. Acabei jogando por lá a minha vida, quase a minha vida toda, né? E de lá
o meu sonho de jogar na Europa se fez muito mais presente, se fez muito mais forte. Eu consegui me desenvolver aqui bem para que tivesse a possibilidade de me transferir para a Dinamarca. Sim, sim. Inclusive, você falando isso, eu acho muito legal, porque sempre que a gente conversa com algum atleta, todos falam essa importância, né, de se iniciar na escola e a importância da base. Então, Com você teve um certeza. cenário perfeito que a gente torce para que todo Exato. mundo possa ter um dia. E Com certeza. entrou algumas pessoas aqui importantes na live, a Paty Matiello, que vai conversar com a gente, a Dionise. A Paty é uma grande amiga minha. A Paty é uma grande amiga minha. Admiro muito o trabalho dela, é uma grande jogadora, além de uma grande amiga, claro. E E a a Dionise, eu não Dionise. preciso nem falar, né? O amor da minha vida, não tem como. Amor da minha vida, não tem como. Perfeitas! Falando nisso, antes de fazer outras perguntas, aproveitar que ela está aí, qual foi a importância dela, tanto não só na vida, mas no handball? Acredito que muito, né? A Deu é uma referência na modalidade. A Deu é um nome que é indiscutível, né? Dentro do handebol. É claro que antes da gente ter uma relação, eu era muito fã, obviamente. Era uma pessoa que com certeza é referência na modalidade, sempre vai ser, como muitas outras que eu tenho como referência. A própria Shanna é uma referência para mim, apesar de não ser da mesma posição, mas é uma das minhas referências. Então, assim, Dionise é como todas as meninas aí que vão ser eternizadas no handebol Sim. para sempre. Inclusive, ontem a gente conversou com a Xana, que é a minha maior inspiração no esporte, e a gente Sim, pediu para ela fazer um time dos sonhos e ela acabou colocando a D. Achei sim. bastante interessante. A gente sempre conversa. Eu tive o privilégio de conhecê-la, de estar com ela na Dinamarca. A gente se aproximou muito. É uma das minhas grandes amizades que o handebol me trouxe. Tenho muitas coisas boas que o handebol me trouxe. A Shanna foi uma delas, com certeza. Sempre me ajudou muito. Sempre me fez amadurecer muito também. Ela é uma das responsáveis de a minha vida na Europa ter sido mais fácil, assim. A Xana é perfeita, né? Eu perguntei para ela até quando ela vai jogar lá. Enquanto eu tiver vontade, eu jogo, independentemente da idade. Vamos Com lá. certeza. Você acabou indo para a Europa muito cedo, e Sim. às vezes não dá muito certo, mas você tá tempos aí, acabou dando bem certo. Como foi a adaptação? Qual é a parte mais difícil? Como é isso para você? Eu saí daqui, eu fui para Dinamarca. A situação que me ocorreu naquele momento foi que eu moraria numa escola, que lá é muito comum você ter escolas de esportes, onde as pessoas, adolescentes, que estão nessa transição de colégio para universidade, eles ficam. Então, eu acabei tendo a possibilidade de morar num desses colégios e eu iria jogar numa equipe da Dinamarca, uma equipe profissional de handebol. E naquele momento, quando você se depara muito com seu sonho ali, porque era o meu sonho desde o princípio. Então, quando você se depara com o seu sonho, eu acho que para mim foi muito claro que eu tinha que ir e, querendo ou não, as dificuldades teriam. Eu não falava inglês na época, né? Eu não tinha essa questão do idioma, que é uma coisa, se eu posso dar algum conselho, é o mais importante, que acredito que é uma das coisas que ajuda muito. Então, nesse quesito, eu sabia que eu tinha que ir, porque era o meu. Seu sonho. Voltou. Não atrapalhou Voltou? muito, não. Então, continuando, eu sempre achei que de alguma forma eu iria chegar por conta de toda a minha determinação para fazer isso, tudo que eu sempre busquei. Então, a minha chegada à Dinamarca foi uma coisa assim, como se fosse chegando no paraíso, mas a gente acaba lidando com realmente as dificuldades muito cedo. Então, tinha a questão do idioma, tinha a questão da cultura, é muito diferente daqui do Brasil. A questão mesmo do handebol lá é muito rápido, muita agilidade, é treinamento muito intenso. Então a gente teve que se adaptar muito rápido com isso. Então, teoricamente, para mim,
isso seria uma dificuldade que eu teria enfrentado lá. A questão mesmo de você morar num colégio já é difícil, né? Você não mora num apartamento que é só seu, você mora num colégio com outras pessoas de outras nacionalidades. Então é difícil, né? Você tem que se adaptar, você tem que estar ali o tempo todo se provando mesmo de que é aquilo que você quer. Todo dia você tem que provar que realmente é aquilo que você quer, você tem que chegar na quadra e você tem que mostrar que você merece estar ali. Então, eu acho que essa parte foi a mais dificultosa, assim, porque a questão, quando começava os treinos e começava os jogos e aquela emoção tomava conta, assim, e era o meu sonho, eu estava vivendo o meu sonho. Então, querendo ou não, a parte dentro de quadra, eu me sentia muito feliz fazendo, mas a questão extra-quadra demorou um pouquinho por conta dessa questão mesmo de mudança de cultura, mudança de país, estar longe da família. Eu sou uma pessoa muito apegada à minha família, então para mim foi difícil no início, né? Porque, como eu te disse, o meu começo sempre foi aqui em Piracicaba mesmo, então para mim foi difícil esse começo, mas eu Entendi. sabia que não dava para desistir, que não tinha como, que eu tinha na minha cabeça que talvez se eu desistisse eu não ia conseguir mais, então eu falei, você vai aguentar tudo no começo para depois você desfrutar, assim, então foi trabalhoso, mas foi muito, hoje tem frutos bons. Sim, sim. E, Mariana, você já realizou seu sonho de ser profissional no handball? Você realizou seu sonho de jogar na Europa? E você é campeão do mundo. O que ainda falta na sua carreira? Ah, com certeza quero ser campeã olímpica, né? Não tem como. Nossa, Acho João. que tem muitas coisas que nós almejamos ao longo da nossa carreira, né? Atleta é movido a isso, atleta é movido a ganhar, é movido a títulos, é movido a estar sempre lá em cima, estar sempre no topo. Acho que o tempo todo eu sempre tive o sonho de conquistar coisas muito importantes, de disputar coisas importantes. Então, eu acho que ser campeã do mundo é uma sensação única, é uma coisa assim, um sonho realizado, com certeza. É um fruto muito grande dentro da minha carreira. Eu tinha o sonho no começo de quando eu fui para a Dinamarca a primeira vez que eu queria ganhar a Liga Dinamarquesa. Então, acabei sendo campeã da Liga Dinamarquesa na temporada de 2017, jogando numa equipe onde eu adoro aquela equipe. E acredito que hoje, para mim, assim, um dos meus maiores objetivos, sem sombra de dúvida, é ser campeã olímpica. Sim, e eu particularmente eu fico muito otimista, né? Eu não sei quando, mas eu acredito que dá, porque a gente vem, as meninas vão parando, mas vem chegando meninas que se inspiram nelas e acabam evoluindo sempre. Ai, tá cair, vai cair. O pessoal me corneta sempre aqui, que o celular cai, mas ele não vai cair não. Que sempre vem melhorando, né? Eu acho que o nosso handball, individualmente ainda, né? Eu acho que o coletivo ainda precisa melhorar e de estrutura mesmo no Brasil. Mas individualmente sempre vem vindo meninas e meninos também, o handball masculino vem numa crescente. Então, Eu acho como que a gente é já tudo falou, isso, vai, né? pode. Sim. Como a gente já Não, eu falou, acho que é você foi, tudo isso. sim. Como a gente já falou, você foi campeão do mundo e você fazia parte das meninas que eram mais jovens, né? E eu sempre gosto de Sim, conversar, eu conversei com Dara, conversei com a Dani Piedade e a gente sempre fala desse casamento que é mesclar a experiência com a juventude. E com você dividiu a certeza. posição com a que já foi melhor do mundo, a Alexandra. O quanto Com você certeza. aprendeu com ela na seleção? E Muita aprende, né? coisa, né? Muita coisa. A Lê é uma pessoa muito profissional. A Lê ela é fora de série. Isso não tenho o que falar. Ela não sou eu. Ela demonstrou para o mundo todo o quanto que ela é uma excelente jogadora. É uma das melhores pontas do mundo, com certeza. Ano de 2012 e 2013, então nem se fala, que foi exatamente quando ela foi melhor do mundo, mas é uma troca de experiência muito boa. Eu acho que o ambiente na seleção como um todo, todas as atletas, nos deixaram muito à vontade. Nós, porque as meninas mais jovens também, nós vínhamos da mesma geração, né? Principalmente eu, a Elaine e a Hannah, nós vínhamos da mesma geração. Então, para nós, assim, chegar no grupo foi um um degrau muito grande para nós também. Trabalhamos muito para isso desde a base, mas eu acredito que o ambiente que as meninas mais experientes fizeram foi total primordial, assim, nos deixaram à vontade, a questão de comissão técnica também, de tirar o nosso melhor, assim, eu acho que quando você acha esse meio termo entre as jogadoras experientes e as jogadoras jovens e você conseguir tirar
exatamente o melhor de cada parte, eu acho que você tem uma junção muito legal. Acho que da liga, acho que é uma coisa que você consegue realmente subir e alcançar voos altos, assim. Sim. Eu perdi uma mensagem, mas tinha uma pessoa aqui agradecendo pelas lives, né? Que é uma forma de motivá-los a cada dia. Com E certeza, é nesse momento que legal, estamos passando, né? não só a Handball 3.0, mas todos os atletas, eu vejo a preocupação de atender a gente, então a gente que agradece os seguidores por assistir, se não fosse eles, a gente nem Com existia aqui. certeza, eu acho que é muito importante também nesse momento que a gente está passando, ter um conteúdo para assistir, ter uma coisa algum canal que fale de handebol, alguma coisa que traga realmente, que seja atletas, que seja técnicos, fisioterapeutas, o que seja, mas que traga um conteúdo mesmo, porque eu acho que nesse momento de hoje, muita gente está de quarentena, está em casa, às vezes não tem muita coisa para fazer e pô, tá rolando conteúdo legal, tá rolando um bate-papo, dá para interagir, eu acho que é muito rico, muito importante nesse momento. Sim. Você falou de fisioterapeuta e eu fico muito feliz porque eu vou ser fisioterapeuta, né? Se Deus quiser, ano que vem. E falando em profissional de saúde, eu lembro muito da que era psicóloga, hoje em dia é psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Que era psicóloga da seleção. Sim, E as meninas sim. falam bastante, eu tenho uma vontade imensa de conversar com ela, porque, pelo que fala, ela é perfeita. E a gente viu o trabalho dela desde a música, celebrar, desde toda a preparação todinha para o Mundial. Então, como foi? Como era? O que ela fazia com vocês? Qual foi a importância dela real para o título mundial em 2013? Eu acho que quando você fala de títulos, né, é uma junção. Não existe, não dá para simplesmente individualizar um Sim, trabalho, né? Você, graças a Deus, tudo ornou para que seja da melhor forma possível, tudo encaixou direitinho. Mas eu acho que foi um resultado de um trabalho muito, muito programado, muito pensado e também muito bem projetado. Então teve a parcela grande das atletas, teve a parcela da comissão técnica, teve a parcela da parte da psicologia. Então, assim, você estar num país onde você está disputando durante 30 dias uma das competições mais importantes da modalidade do handebol, você está, querendo ou não, de certa forma, você está confinada dentro de um hotel, você sai para treinar, você volta, você está com as mesmas pessoas durante esses 30 dias, é realmente um exercício que você precisa trabalhar todos os dias. Você ganhou um jogo hoje, graças a Deus nós não perdemos nenhum jogo naquele Mundial, mas assim, um jogo hoje e outro jogo, e começam as rodadas que são decisivas, então realmente é necessário você ter um bom trabalho psicológico, um bom trabalho de coaching hoje, que o coaching está muito mais bem falado, né? É um trabalho que está muito mais colocado aí. Então eu acho que essa parte psicológica é muito importante, mas não acredito que seja só isso. O sim, atleta ele tem que ter a junção das duas coisas, né? Eu acho que isso é importante. Voltando a 2013, eu acho que foi um fator que nos ajudou muito. O grupo era bom de se trabalhar, o grupo estava homogêneo, o grupo estava na mesma direção, estava no mesmo objetivo, todo mundo alinhado e a parte psicológica veio como um auxílio. Então eu acho que essa junção, na verdade, é que é a chave do negócio. sim. Eu gosto de falar que eram as atletas certas, a comissão técnica certa, os profissionais de saúde certos, no Mundial certo, que encaixou tudo e não tinha como não sair com o título. Mas como torcedor, Acredito. isso analisando profissionalmente, Podemos. né, a minha profissão. Mas como Sim, torcedor, eu assisti aquele Mundial e na minha cabeça, vamos pela medalha. O importante é ganhar a medalha, não importa de qual seja a cor. Mas sim. quando passou o jogo das quartas, aquele teste para cardíaco, não, nós vamos ser campeãs e não adianta. Então, como foi E, estar no ginásio naquele dia? O que se passava na cabeça de vocês? olha, depois que a gente ganhou as quartas de final, estávamos na semifinal, ganhamos a semifinal, estávamos na final. Quando você passa nesse processo, desde oitavas, assim, para você ir classificando, que são rodadas, perdeu, tá fora, não adianta. Então, quando você está nesse processo, acredito que a nossa comissão técnica como um todo teve um cuidado para nos deixar tranquilas, porque querendo ou não, depois de passar de quartas, depois de passar de semi, a gente tem que ter um cuidado para que a euforia não tomasse conta, para que todo mundo tivesse, tem mais um jogo, tem mais um, tem mais um. Então, eu me lembro muito bem, a gente tinha um vestiário muito fechado,
Nosso vestiário lá dentro era muito fechado, então a gente tinha muito total foco, total consciência do que era para ser feito, do que precisava ser feito. E acredito que na semifinal ali, na semifinal quando ganhamos o jogo, o grupo se fechou ainda mais. Na final, eu acho que foi aquele ponto-chave mesmo, que foi o momento de você realmente introduzir nas suas atletas que não é só uma medalha, tem que ganhar, vamos ir pela de ouro, porque tanto a de prata quanto a de ouro eram inéditas, qualquer uma das duas. Então, o trabalho, assim, o cuidado que o Morten teve, algumas atletas tiveram para realmente que a própria psicóloga, que o medalha de ouro que dava para ganhar, que a gente tinha que estar no lugar mais alto, que a gente merecia aquilo, a gente estava jogando para aquilo. A gente tinha handebol para ser campeã do mundo ali, bastante, na verdade. Então, eu acho que esse cuidado, assim, de entender o momento e começar, a partir de entender esse momento, repassar isso de uma forma um pouco mais natural para que as coisas vá se encaixando conforme o passar dos jogos, eu acho que foi, na verdade, a chave para que pudesse acontecer. Muito bom, E o que você acha que faltou nos mundiais posteriores para a gente ir bem mais longe? Eu acho que como você mesmo já mencionou anteriormente. Nós estamos passando um momento de renovação. Existem pessoas novas chegando, pessoas velhas, pessoas mais experientes que estão saindo ou que estão continuando, e a gente precisa realmente desse tempo. É um trabalho, não tem como você simplesmente falar, não, ok, montei o grupo hoje, amanhã vamos ganhar. Não existe isso. No nosso esporte não existe isso. Existem seleções que demoram anos para que isso aconteça, e existem seleções que precisam mesmo desses momentos que para nós foi mundial, para nós foi não sei, agora não tem a Olimpíada, mas para nós existem coisas que passam antes desse processo para que você possa ter o entendimento que agora é o momento, agora está todo mundo no mesmo nível, está todo mundo no mesmo objetivo, para que a gente possa chegar num objetivo comum. Eu acho que precisa ter um pouquinho de entendimento mais do momento, ou mesmo o próprio desenvolvimento do grupo, assim. O técnico que temos hoje, naquele momento mundial que ele chegou em cima do mundial, não teve tempo para preparar, então tem que ser levado em consideração também. Tudo isso. Então eu acho que é uma coisa que precisa realmente parar, analisar, antes de falar, tentar analisar um pouco, porque assim, todo mundo rala, cara. Todo mundo está fazendo tudo para estar no melhor nível possível para chegar na seleção. Então, eu acho que quando você chega, o grupo está lá, você tem que trabalhar o grupo ainda, porque nós não jogamos juntas. Então, tem toda essa questão de entrosamento, tem a questão, mas vocês estão aí há tantos anos. Mas ainda tem isso. Toda a competição muda, porque cada hora que você sai da seleção, vai para o clube, muda o chip, outras questões, outras coisas. Cada uma numa liga, né? Exatamente. Você sai do clube e vai para a seleção, troca o chip. Então, assim, precisa ter um pouco mais de entendimento nessa situação. Acredito que nós temos um grupo muito bom de se trabalhar. As individualidades do grupo fazem o nosso grupo ser forte. O nosso grupo é forte. Acredito que é um pouquinho de tempo, mas a gente está caminhando. Temos tido bons resultados. A gente está começando a trabalhar, está trabalhando junto, está tendo um bom desempenho. Só um pouquinho de paciência e a gente vai chegar lá. Sim, eu gosto de falar disso porque eu acabei conversando com o Bombom, uma das primeiras lives, e ele falou, e eu percebi isso nas redes sociais, dos ataques que os meninos sofreram quando perderam o PAN, né? Perderam para o Chile na semifinal, como se eles estivessem entrando em quadra para perder. E quem olha o Mundial 2013 e acompanha handball mais recentemente, eu gosto de falar disso porque nossa página tem um público mais jovem, pensa que foi tudo perfeito. Sim. Ali não, teve todo o trabalho que veio lá de trás. E por isso que eu assisti o Mundial Esporte Interativo, era a forma que dava de assistir, e eu achei muito Sim. da hora quando o André Henning, no final do jogo da final, começou a referenciar as meninas que foram as pioneiras. Então, é importante entender a história do nosso handball para não fazer a maldade que fizeram com os meninos. Eles não querem perder, todo mundo tá lá para ganhar, então tem um trabalho. Exato, isso é uma coisa que a gente não leva, eu particularmente não levo muito em consideração. Acredito que os meninos estão num patamar muito bom, muitos meninos estão desenvolvendo muito. A seleção brasileira masculina
tá num nível muito bom. Os meninos, individualmente, coletivamente, têm um grupo muito bom de se trabalhar. Então, eu acho também que paciência, prestar um pouco mais de atenção antes de falar alguma coisa e Sim. ajudar mesmo. Quem é torcedor é para torcer, é para incentivar, né? Para estar do nosso lado. Então, acho que é isso aí é o que eu tenho para falar sobre isso. E eu acho que, como é a mesma modalidade, já torceriam, né? Quem vai para a Olimpíada lá, vai todo mundo do Brasil, mas a torcida é muito grande entre vocês, para que os meninos possam ir também. Com certeza, total. A gente, como lida com a mesma modalidade, a gente acaba, tem amigos lá, então tem pessoas que são meus amigos lá, que eu torço muito, sei o quanto que sofre para estar entre os melhores clubes do mundo, mas hoje você vê o nível técnico, tático dos meninos é muito bom, sempre foi muito bom. Meninos a vida toda jogaram na seleção e tem um nível muito bom. A nossa seleção tem um nível muito bom e são muito entrosados, isso eu acho que é o mais importante. Sim. E falando agora em títulos, você pretende um dia passar o recorde aí da Deonise de medalhas no PAN? Pô, se Deus quiser, podemos ter, podemos sim, mas acho que a gente pensa uma coisa de cada vez, né? A gente pensa um pouquinho mais aqui para frente, a gente temos objetivos um pouquinho mais próximos, né? Então, acredito que posso chegar a passar, mas é uma coisa que a gente pensa mais lá para frente. É ano a ano, né? Com certeza, ano a ano. Ainda É, mais agora, né? sim. A gente sabe que um ano na vida de um atleta, em preparação física, se não tiver um cuidado, ela pode ser fundamental tanto para potencializar ou para cair de rendimento. E a gente Com sabe que certeza. todo mundo sabe, as Olimpíadas elas vão ser no ano que vem. E como é que você avalia isso? É lógico, foi a decisão correta, a gente precisa ficar em casa esse tempo para poder. Quanto mais rápido a gente ficar em casa, mais rápido se passa, é fato. Então, como Sim. é para vocês atletas? Olha, eu acho que nesse momento não existe outra forma de pensar que foi a melhor decisão, né? Todo mundo assiste os noticiários todos os dias, a gente vê como isso é sério, como esse momento que estamos vivendo hoje, ele realmente requer muito cuidado. Nós realmente temos que ficar em casa, temos que seguir todas as instruções, todas as orientações da Organização Mundial de Saúde. É o que temos que fazer, não tem como. Falando em relação à Olimpíada, acho que foi a melhor decisão. Acredito que não exista um atleta que não pense isso. E por mais, até porque nós seríamos prejudicados, né? Nós estamos em casa, o nível de treinamento não é a mesma coisa. Por mais que nós estejamos ativos, não é a mesma coisa, não é o mesmo nível de treinamento, mas a gente tenta se manter ativo, treinar o máximo que conseguir em casa, mas com certeza esse adiamento foi o melhor nesse momento. Sim. E cadê? Tem muita gente, sim, lembrei. Tem muita gente que vem perguntando pra gente como treinar em casa e às vezes a gente não sabe responder, né? A gente não é atleta e não tem nenhum Sim. profissional de educação física aqui. E só a Maria Helena, que é uma ADM, que tem uma rotina de treino, né? Ela acaba não postando Sim. nada aí, e também por precaução. Então, como vocês fazem? Como você faz, a Mariana? Na verdade, nós recebemos treinos, né? Obviamente recebemos treinos do nosso preparador físico da seleção e também recebemos do clube nesse momento, treinos que dá para ser feito em casa, para que a gente possa fazer. Então a gente tem recebido isso e temos seguido esse calendário aí que é proposto por esse pessoal que cuida mais dessa parte física, tanto no clube quanto na seleção. A gente segue isso, faz isso em casa e normalmente a gente manda os treinos periódicos aí no meu caso, por exemplo, para o meu clube, porque a Liga da Romênia ainda não acabou. Então a gente ainda corre o risco de voltar a jogar a liga aí. Então, por conta disso, no meu caso, eu ainda tenho que mandar os treinos periódicos, mas todo mundo treina em casa com esses treinos recebidos, tanto dos próprios clubes, dos respectivos clubes, ou do preparador físico da seleção mesmo. Aproveitando nisso, você já até falou, mas pode repetir mais detalhadamente. Antes de fazer a pergunta deles, mandar um abraço para a galera do Seu Esporte, está sempre acompanhando aqui, é uma página que eu curto demais, que valoriza todos os esportes, Verdade. e quem é fã de Olimpíada sabe o quanto é importante ter uma página dessa.
Ele pergunta, a Liga, ele ou ela, não Com sei, certeza. a Liga Romena terminou sem campeão ou quando voltar ao normal a competição também volta? Nesse momento, a liga está indefinida, nós não temos nenhum parecer ainda da federação. O que nos foi apresentado foi uma alternativa de voltar à liga em junho. Eles querem voltar a jogar em junho. É claro que teve algumas manifestações, algumas pessoas falando que não, mas isso assim, não é oficial. Então, como não é oficial, não é uma coisa que eu posso chegar para você aqui e falar, vamos voltar a jogar em junho. Nesse momento agora foi uma proposta que foi dada pela federação, porque acredito que eles queiram terminar a competição lá, então eles querem que a gente volte a jogar. Não sei se isso vai ser possível ou não, a gente precisa esperar. O que nos foi passado é que acredito que no dia 4 de maio ou em maio, começo de maio, vai ser passado uma nova decisão da Federação Romena se nós vamos voltar a jogar a liga ou se vai ser cancelada a liga, ou da forma que vai proceder a liga, mas nós ainda não temos essa informação, a gente não tem nada concreto, nada saiu oficialmente e a gente continua em casa, treinando em casa. Sim. Acaba sendo um momento de reflexão na vida, no esporte, no handball. E você falou lá no início que você teve um projeto de formação na base que foi bastante importante. E como você avalia isso no Brasil hoje em dia? Olha, eu acho que poderia ter muito mais, acho que com certeza, mas a gente pode ver alguns lugares que trabalham a base, que ainda continuam trabalhando a base, fazem um bom trabalho de base. O próprio Cristiano, que eu tenho mais contato, né, ali no Sport Recife, ele faz isso também. Acredito que no Pinheiros também tenha esse trabalho de base, né, que saíram aí meninas boas que estão jogando no Pinheiros até hoje, algumas que estão fora. Então acredito que tem alguns lugares que tem, não é o ideal, mas poderia ter muito mais, isso com certeza. A gente torce muito para isso, eu mais ainda, porque, como eu te disse no começo da live, eu saí de um projeto de base, então para mim é importantíssimo, é uma coisa que aqui em Piracicaba ainda continua esse projeto de base. Todas as vezes que eu venho para Piracicaba, eu volto e vou visitar o projeto, vou ver como tá, porque é uma coisa que para mim é muito importante. E sim, eu acredito que a gente já tem esse celeiro de boas atletas, mesmo sem a quantidade que deveria ter de formadores de atletas da base, e já é o que é. Sim. Então, se tivesse o quanto muito mais, a gente era uma potência do handball mundial, isso eu falo sem nenhum medo. Tem uma pergunta Sim. aqui de Sena Rafaela, né? Ela pergunta como está sendo a rotina de treinos e de alimentação durante a quarentena. De treinos você já disse, mas fala um pouco como é que está levando a alimentação aí. Eu, na verdade, sempre tento manter uma dieta aí, principalmente nesse momento, como eu disse a você, os treinos, eles diminuíram, né, a intensidade, por mais que tá correndo, tá fazendo trabalho físico, acaba fazendo bastante trabalho físico, que é o que dá para fazer nesse momento, mas como eu ainda não, a liga ainda não terminou, então a gente está refém de a qualquer momento poder voltar a jogar. Então, como a liga ainda não se deu essa definição, não deu essa definição oficial, a gente não sabe o que vai ser, eu procuro manter uma alimentação bem regrada nesse momento, procuro tentar manter um pouco mais. Claro que conforme a gente está de quarentena, final de semana, sábado, domingo, a gente come alguma coisa que está fora da rotina ali, até porque nesse momento está um pouco mais tranquilo, né? Mas durante a semana tenta manter mais regrado aí. Sim. Graças a Deus você não mora. Vocês não moram com a Dani Piedade, né? Senão era complicado. A tia Dani faz bastante coisa boa, né? Eu fico morrendo de inveja. Vamos lá, é uma pergunta que a gente sempre está fazendo aqui para quem vem conversar com a gente, tanto técnico, jogador, profissionais que a gente vai posteriormente entrevistar. Você é ponta, todo mundo sabe, mas você começou na ponta ou se encontrou na ponta? Eu, na verdade, aqui em Piracicaba eu jogava de lateral direita na base, eu jogava de lateral direita e no adulto eu jogava de ponta direita. Depois, um momento, eu acabei aqui jogando nas duas posições
Gosto bastante também de jogar de lateral, gostava bastante de jogar na base. Quando eu fui para minha primeira equipe na Dinamarca, no meio do ano, passados 6 meses, a minha lateral direita machucou. E aí eu acabei jogando de lateral direita um pouco aí também. E na Romênia, na equipe que eu joguei junto com a Dionise e com a Larissa, eu joguei um período aí também de lateral direita. Então, já joguei de lateral, mas gosto muito de jogar na ponta. Muito mesmo. E é uma pergunta que uma das perguntas que a gente mais recebe aqui, um dos pedidos, na verdade, que a gente mais recebe aqui na página. É como ser um bom goleiro, e por isso que a gente já trouxe os goleiros que a gente trouxe, e como ser um bom ponta. Sim. Então vamos lá, responde aí para eles. Como ser uma boa ponta, um bom ponta. Eu acho que, olha, indiferente da posição, treinar muito. Acho que isso é primordial para qualquer posição. Mas ponta, acredito que você precisa ter um pouco mais de agilidade, precisa ter um pouco mais de explosão, né? Porque a gente acaba dando muitos tiros, né? A gente acaba dando muitos tiros na quadra. E a posição ponta é finalizador, né? A gente não arma jogo, a gente finaliza. A bola chega para a gente para finalizar. Então, acredito que velocidade, uma boa finalização, saltar muito, muito mesmo, né? Porque a gente precisa, como a gente está ali no canto da quadra, a gente precisa tentar pegar o máximo de impulsão para ficar o maior tempo no ar, assim. Acho que essas são as dicas para ser uma boa ponta. E dá raiva quando o goleiro defende, hein? Mas isso dá raiva em qualquer posição. E já reclamou alguma vez com a Dionise, porque ela passou alguma bola ruim para você? Imagina, eu sou criada numa escola que os mais velhos sempre têm razão, as pessoas mais experientes sempre têm razão. Legal. Então, a bola que ela passar, eu preciso meter. Eu tava conversando com a Xana ontem, ela falou que ela gostava de jogar com a Alexandra, que ela podia passar a bola de olho fechado, Com certeza. que ela sabia que a Alexandra tinha que pegar, de alguma forma, ela tinha que fazer o gol, de um jeito ou de outro. E mais uma pergunta aqui interessante da Seu Esporte. Eu gosto muito, eu vou dizer de novo, eu gosto dessa página demais. Vocês que já estão na Europa há mais tempo conseguem evoluir bem melhor que as demais do Brasil. E ele falou que não quer ser polêmico, mas isso acaba sendo um fato. Seguindo esse ponto de vista, você indicaria as novas gerações a buscarem o handebol europeu? Olha, eu acho que isso obviamente, no começo eu concordo com ele, nós temos uma condição de evolução um pouco maior, obviamente, lá na Europa, mas acredito que, assim, hoje precisa ver onde as pessoas julgam ser os grandes polos de handebol, né? Nós aqui no Brasil temos isso bem em São Paulo, bem no Sul, você tem boas equipes, a competição que você consegue jogar, tem a Liga Nacional, mas hoje você vendo em questão de nível para que você venha a estar entre as melhores jogadoras do mundo, a gente sabe, todo mundo sabe que isso é na Europa. Eu acho que quem tem o sonho de realmente viver do handebol, ter isso como profissão, obviamente hoje em dia é na Europa, não existe outro lugar lá. O handebol realmente é tratado, você chega num nível que você tem que todo dia você tem que evoluir, todo dia você tem que desenvolver um pouco mais para que você possa não só chegar, mas se manter lá, que eu acho que é o mais difícil, né? Não é chegar num lugar, mas simplesmente se manter lá, eu acho que é o mais difícil. Então hoje, se é o sonho de alguém, acredito que a vontade da pessoa de realmente estar num grande polo, onde realmente o handebol é de altíssimo nível, eu acredito que a Europa seja o local, sim. Sim, como você disse, era o seu sonho, você tinha o sonho de ser profissional no handebol, e eu tenho uma opinião Exato. que os atletas eles têm que ter muita certeza de que é isso, é para a Europa, então vamos. Porque, vamos lá, Exatamente. a adaptação não é fácil, falar o idioma para muitos, quem começa de cedo, não é fácil. E aí? Exato. Ir para lá, para voltar logo e chegar no Brasil não serve para nada, então tem que se pensar, tem que analisar a proposta, tem que ver
qual o projeto que eles vão dar de crescimento para você, e tudo isso influencia, né? E a gente sabe, Hoje, sim. e conversando com alguns jogadores, que a adaptação, foi o que eles disseram, que a adaptação ela é mais fácil ou em Portugal ou na Espanha. Foi o que me passaram, é Sim. bem mais fácil. E para você, você foi direto para Dinamarca, que é uma das ligas mais fáceis do mundo. Então, como foi para Sim. você? No começo, para mim, foi difícil essa questão idioma, cultura, Idioma, entender um você já pouco disse. disso. Mas a questão da cultura do handebol eu gostava muito, era questão de agilidade, era uma coisa que, para minha posição, é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu faço muito, né? Então a gente corre bastante, sendo ponta, corre um pouco mais. Então, por conta disso, eu me apaixonei pelo handebol dinamarquês, tanto é que passei 2 vezes pelo país, né? Eu passei essa primeira vez e depois voltei para o país de novo. Então, eu gosto muito da Dinamarca, tanto é que eu falo dinamarquês, eu aprendi o idioma, tenho muitos amigos dinamarqueses, muitos dos meus melhores amigos são dinamarqueses. Eu criei uma afinidade, um carinho pelo país muito grande, que hoje eu sei que não é fácil a adaptação, sei que não é um país parecido com o nosso, mas ainda assim, para mim, depois de passar dos primeiros meses assim, foi como uma coisa natural. E hoje eu gosto muito de lá ainda, acho que é um país sensacional, é totalmente voltado para o handebol, respira handebol lá, então eu fui muito privilegiada também de poder sair para a Dinamarca como primeira equipe. E qual é a principal diferença entre jogar na Dinamarca e na Romênia? Eu acho que é essa questão da velocidade mesmo. Na Romênia é um jogo mais físico quando eu digo é mais força. Então é mais força, você tem um jogo um pouco mais cadenciado, você tem. O jogo não é o tempo todo correria na Romênia, é um pouco mais cadenciado, às vezes é um pouco mais tático, alguns jogos é totalmente tático. E na Dinamarca é muita correria, mas é muita correria mesmo. Você tem que estar o tempo todo bem fisicamente, você tem que estar no seu melhor nível, você treina numa intensidade muito alta para que você consiga jogar os jogos respectivos, como é uma liga muito forte, todas as equipes estão bem, todas as equipes são muito bem fisicamente, então você precisa estar na sua melhor forma para que você venha a se destacar, a poder alcançar títulos mesmo na liga. Tem uma pergunta aqui, antes da Mariana responder ela, eu vou dizer que é sobre treino, né? Então, cada treinador tem a sua metodologia, embora eu acredite que eu acho que deveriam seguir uma linha assim, pensando igual para crescer o nosso handball, mas cada treinador tem a sua Sim. metodologia, tem a sua forma de passar o treino, e a pergunta diz o seguinte, e sim, estou fazendo isso para não chegar lá no treinar, não, foi a Mari que disse, foi os meninos da Handball 3.0 que disse que não é assim, nem sei qual vai ser essa Aí vocês resposta. estão jogando para cima de a gente, né? Então vamos lá. Tem aqui, como você acha que como ponta o uso da cola passa a ser totalmente necessário durante os jogos? Falo isso porque meu treinador faz a gente treinar sem a cola para que nos jogos nosso desempenho seja superior. Olha, não sei te dizer se é ou se não é. Eu jogo com cola, eu preciso, a minha mão é pequena, então eu preciso jogar com cola. Sempre joguei, desde aqui eu nunca joguei sem cola, eu nunca joguei, nunca treinei sem cola, então eu realmente não sei dizer se realmente o desempenho fica superior ou não quando você tem a cola, mas eu sempre usei cola, uso até hoje, porque, mais uma vez, minha mão é pequena, preciso da cola. Eu falo por experiência própria. Eu já joguei sem cola e o desempenho fica inferior. Mas eu acho que é sem ela, né? Sem ela. Sem a cola. Sim, sim. Tem um cara perguntando aqui, tudo bem, Mariana? Ei, como é que tá a vida na quarentena? Tá tudo bem? Tudo Faz quanto- bem, aproveitando um pouco, estando um pouco mais próximo da família, né? Então, acho que é um momento mesmo me cuidar, estar aqui mais próximo dos meus pais, da minha família, poder fazer coisas que normalmente a gente, no meio da temporada, a gente não consegue fazer. Então, estudando um pouco, lendo bastante, tentando estar o máximo de tempo com a mente ocupada. Tenho passado bastante tempo com os meus pais, temos feito coisas que
Normalmente eu sinto muita falta de fazer, porque não, obviamente não moro com eles, mas tenho usado esse momento mais para mim mesmo, para estar junto da minha família, e estudar também. Estão perguntando assim, aqui se a Deonice está contigo. Com certeza. Você, você conseguiu voltar para o Brasil. Legal, tem alguns atletas que a gente fala. Eu conversei com a Hannah, ela disse que na Rússia o Putin não liberou os aeroportos, por isso ela não conseguiu voltar. Então, como foi que você conseguiu vir para o Brasil? Conforme eu disse, como a liga está sem definição ainda, não tem data para ter essa definição correta, esse período de quarentena lá foi acertado e eu estou esperando a decisão. Assim que tiver um parecer, se a liga voltar, eu volto para lá e voltamos a fazer todo o trabalho, porque, como eu te disse, o preparador físico nos passa o trabalho e a gente faz isso, a gente pode fazer em casa, obviamente. Nesse momento de pandemia, nada como estar próximo da família da gente, estar próximo de pessoas que a gente possa estar junto, né, contar. Então, estou aqui com a minha família aqui no Brasil e se tiver algum parecer de que a liga vai voltar, vou estar preparada, porque estou treinando, então vou voltar tranquilamente e vou dar sequência no meu trabalho. A gente conversou com a Hannah essa semana, ou foi semana passada, e ela falou que Sim, sente saudade de quando ela era mais nova, que ela só entrava em quadra, jogava e tanto faz. Hoje em dia não, é, tem que estudar, né? Tem que estudar as com adversárias. E certeza. como é isso para você também, né? A gente sabe que você, junto com ela, foram campeãs mundiais bem jovens, mas hoje em dia já Sim. tem uma carreira, assim, vamos dizer, consolidada. A Hannah não, ela passou por algumas lesões, mas ela fala que foi tudo aprendizado e tudo acontece da forma que tem que acontecer. É, eu acho que conforme a gente vai crescendo, né? Digo crescendo, a gente vai amadurecendo, as responsabilidades também aumentam, né? A gente sabe do nosso trabalho. É, querendo ou não, jogar handebol no começo era um esporte, um divertimento, você tá ali, mas a partir do momento que isso se torna a sua profissão, você tem que encarar da melhor forma possível, ser o mais profissional possível. Então, obviamente, qualquer jogo que nós temos, a gente tem um caderninho lá que vai passando o vídeo, então a gente anota jogadas, anota basicamente o que a sua adversária faz, a respectiva adversária. Então tem alguns toques lá que é sempre bom, a gente guarda melhor quando a gente anota, né? Então é normal estudar, normal ver vídeo, a gente faz isso porque realmente é o que a gente precisa fazer para que chegue na hora do jogo e possa sair da melhor forma possível. Você gosta de explorar os pontos fracos das goleiras? Com certeza, a gente faz os vídeos lá para ver onde pode ser a melhor bola, ou talvez uma falha, alguma coisa. Mandar um abraço aqui pra galera da Handball, ou da Handball em Foco, né? Ele disse que a galera da Handball 3.0 é sensacional, falando que Mariana nota 10. E já chegando no fim, e antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus seguidores, para os nossos seguidores, para os amantes de handball. Vamos lá. Olha, sei que o período é difícil agora, quarentena, mas aguenta aí, estamos juntos, né? Acho que está sendo muito bom a gente ter esse momento de poder ter lives, ter esse momento de interagir, esse conteúdo, poder estar um pouco mais próximo. Acho que é um momento de muita reflexão. Acho que é um momento bom de ter muita reflexão sobre o que a gente quer ou o que a gente fez até agora, traçar novos objetivos, novas metas. Para nós que estávamos aí numa temporada muito exaustiva, acho que é um momento também um pouco voltado para descansar, então também estamos fazendo isso. Espero que vocês tenham gostado, Muito bom. me diverti muito fazendo essa live. Quero agradecer vocês do Handebol 3.0 por disponibilizar mais uma vez o espaço para falar da modalidade, para trazer pessoas que são referências hoje no nosso esporte, para falar um pouco da trajetória, da carreira, para que possa entender um pouco mais como a gente pensa, para poder trazer um pouco os fãs um pouco mais próximo de nós. Então, quero agradecer muito esse espaço. Vi algumas lives que vocês fizeram, achei muito rico o conteúdo, achei muito rico as pessoas que trouxeram, então pode ter certeza que vou estar sempre acompanhando. Muito obrigado, a gente agradece a sua participação. Aproveitar para mandar um beijo aí para sua família, um beijo para Dê. Fala para conversar com a gente, o pessoal pede muito aqui também.
Gostei, É, conversa. ela é uma pessoa inteligentíssima. Eu assisti a live dela com a Dani Com a Piedade, eu Dani. fiquei encantado. Quase 2 horas de live. Meu Deus, que mulheres, são fodas. Sim, Então, sim. muito obrigado. Imagina. Sucesso no restante da temporada, Obrigado. assim que voltar. Sucesso na sua trajetória na seleção. Torço muito para Obrigado. que conquistem a medalha olímpica, se possível de ouro. Então, vamos Com certeza, se nessa. Deus quiser. Vamos estar. Ficar torcendo que logo, logo tudo vai passar e vamos poder voltar para nossas vidas normais. Com Abraço. certeza. Um abraço, obrigado. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau.